Obrigado. Essa deve ser do Bruno, né? Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por mais esse dia, dia do Senhor. Ó Deus, que as nossas almas possam sempre descansar no Senhor. Que sempre, ó Deus, no nosso caminhar debaixo do sol, possamos sempre olhar com a perspectiva, ó Deus, da eternidade, buscando fazer a Tua vontade nos poucos dias de vida que o Senhor nos deu, buscando glorificar o Teu nome, exaltá-lo. De fato, ó Deus, sendo Teus discípulos e também, ó Deus, na oportunidade, discipulando, tudo, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, para que corações sejam moldados e transformados, a fim de que o corpo, ó Deus, o corpo de Cristo possa cumprir de forma eficaz o propósito para o qual o Senhor nos chamou, que é glorificar o Teu santo nome e se alegrar em Ti, ó Deus, que é nossa riqueza, nossa delícia, o Senhor, ó Deus, que é a fonte de todo o bem para nós. Muito obrigado, Deus, por tudo e nos abençoe. Pedimos a Tua capacitação, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que aprendamos um pouco mais a respeito da teologia bíblica do discipulado e sejamos praticantes dela. No nome do Mestre, do grande Mestre Jesus, que nós fazemos essa oração. Amém. Pois bem, irmãos, nós vamos dar continuidade aqui com a graça de Deus no nosso tema, que é uma teologia bíblica do discipulado. Só relembrando os irmãos alguns pontos, nós definimos a teologia bíblica a partir da definição de Voss, que diz o seguinte, olha, o ramo da teologia exegética que lida com o processo histórico e orgânico da autorrevelação de Deus registrado na Bíblia. Por que eu coloquei essa definição aqui? Os irmãos se lembram? É porque, para falar sobre teologia bíblica do discipulado, achei que seria pertinente explicar brevemente o que é uma teologia bíblica. E como vocês podem ver ali na definição, em primeiro lugar, o que a gente deve considerar é que a Bíblia não é um livro qualquer, é a revelação especial do próprio Deus, ou seja, homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e registraram aquilo que o Espírito Santo quis registrar. A gente precisa entender então que a Bíblia é a palavra de Deus, não é meramente contém, é a palavra de Deus. Só que existem formas de você lidar com o texto bíblico. Quando a gente fala sobre exegese, a gente está falando da interpretação propriamente dita, ou seja, ir ao texto e tentar extrair a intenção do autor. O que ele quis dizer? Qual que é o significado? Qual que é o propósito? E um dos meios de se fazer isso é levando em consideração o processo histórico, ou seja, o desenvolver dessa revelação ao longo da história, porque Deus não nos deu a história completa de forma imediata, mas foi a partir de um processo, e a gente precisa considerar essa história de forma orgânica. E eu até dei um exemplo aqui que Voss dá, é o exemplo dele, inclusive, da semente e da árvore. Vocês se lembram disso? A semente está lá com toda a potencialidade para se tornar uma árvore, mas você não consegue enxergar a árvore, mas você sabe, se você conhece a semente, que a potência está lá. E à medida, então, que essa semente germina e cresce, você começa a ver o quê? Você começa a perceber que ali, de fato, existe uma árvore. A mesma coisa se dá com o processo histórico e orgânico da autorrevelação de Deus. Ou seja, as coisas estão ali em Gênesis de forma embrionária, germinal, mas à medida que a gente avança nesse desenrolar dos acontecimentos, todos eles debaixo da mão soberana de Deus, você começa a perceber, agora eu entendi porque aquilo se refere àquela outra coisa, porque disso aqui, ou seja, novas ideias, novos insights são acrescentados, mas nunca distorcidos ou forçosamente colocados. Por causa dessa organicidade, você vê esse desenvolvimento de forma fluida. Okay? Então, quando a gente lida com teologia bíblica, a gente faz isso.
E por que eu quis começar com a teologia bíblica do discipulado em especial? Por que tratar do tema discipulado ou discípulo à luz da teologia bíblica? Porque eu comentei com os irmãos aqui que nem sempre nós vamos encontrar a palavra literalmente escrito lá, ó, discípulo. Mas nem sempre esse é o propósito do autor. Ou seja, você consegue, através do contexto, perceber que há uma ideia de discípulo ou uma ideia de discipulado. Além disso, o Bruno conversando comigo, nós reforçamos essa ideia, acho que seja, e é oportuna trazê-la aqui. Alguns cristãos entendem que a ideia do discípulo é uma ideia que é oriunda ou surgiu da filosofia grega ou dos gregos. E um dos objetivos de nós mostrarmos isso à luz do Antigo Testamento é mostrar que a ideia do discipulado não é alguma coisa grega, pelo contrário. Isso veio da onde? Apesar de sabermos que no Novo Testamento nós encontramos o termo centenas de vezes e não encontrarmos esse termo de forma constante, na verdade ele é muito, muito, muito raro no Antigo Testamento, não significa que o fato de não ter o termo que não existe. É por isso que a gente está fazendo teologia bíblica aqui, para mostrar, olha só, dá uma olhada nesse contexto. A palavra discípulo ou a ideia do discipulado não está ali. A palavra não está ali, mas a ideia se faz presente. Ok? Então, pois bem. Então, o que a gente viu? Vou pular isso aqui. O que nós vimos? Nós vimos, à luz de Gênesis 1, 26 e 28, que Deus deu um comando para Adão. Vocês se lembram? E ele utilizou termos como sujeitai e dominai, que expressam autoridade. Vocês se lembram disso? Uma autoridade real. Então observem que interessante, nós temos o rei soberano sobre toda a terra, mas nós temos uma outra figura aqui que se assemelha a um rei. É Adão executando, ou ele deveria exercer o seu ofício o quê? Real. Lembram-se disso? Nós vimos também em Gênesis 2, 15 e 17, que o Senhor, ele disse que o homem deveria cultivar e guardar o templo, isto é, o jardim do Éden. E é curioso notar que esses verbos aqui, cultivar e guardar, são utilizados para se referirem ao próprio templo, ao próprio tabernáculo. Ou seja, a ideia de guardar e cultivar ali tem uma função ou uma ideia sacerdotal. Então nós temos aqui também o ofício sacerdotal de Adão. E aqui nós temos, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Lembrei aqui, obrigado. Olha só, Deus, ele dá uma ordem, né, de que toda árvore do jardim ele poderia comer livremente, mas uma ele não poderia comer. Qual que ele não poderia comer? Isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha só, ele recebeu uma ordem e ele deveria comunicar esta ordem à sua posteridade. Ou seja, ele deveria guardar a palavra do Senhor e ensinar a palavra de Deus. Quem que faz isso? Não é o profeta? O profeta não é aquele que fala da parte de Deus, ensina a respeito de Deus. Então nós temos o ofício real, sacerdotal e o ofício profético de Adão. E a gente também viu em Gênesis 2:18 que Adão não somente seria discipulado, mas deveria ser um discipulador. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, ele deveria instruir a esposa dele também no caminho do Senhor. Pois bem, meus irmãos, a grande questão é o seguinte: ele foi bem-sucedido? Adão foi bem-sucedido nesse trabalho de discípulo e discipulador? O que vocês acham? Sim ou não? Não foi. E a gente vê isso em Gênesis 3. Olha só o que acontece em Gênesis 3. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então, olha só, adultos, jovens e crianças aqui, presta atenção, aparece um outro discipulador. Quem que é o discipulador? É Satanás. Ele está querendo instruir Eva, induzir Eva no caminho do erro, da mentira. Então guardem bem isso. À luz da Sagrada Escritura, nós temos dois discipuladores. Nós temos um discipulador que é o próprio Deus, o mestre, mas nós temos um outro discipulador que tem os seus seguidores, que tem os seus discípulos. Quem que é esse? Satanás. Mas nós sabemos que esse discipulamento ou esse discipulado é distorcido, é quebrado, é desordenado, é pecaminoso. Então a gente precisa tomar cuidado com as vozes que nós ouvimos, né? Então olha só,
ele diz assim, olha, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele está fazendo uma pergunta, né? Foi isso que Deus disse? E aí nós temos um erro brutal. Respondeu-lhe a mulher. A questão, meus irmãos, é que esse diálogo não deveria ter nem começado. Então ela diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E antes de lançarmos a primeira pedra em Eva, não estou negando que ela tem uma parcela de responsabilidade, nós precisamos agora não olhar para Eva, mas olhar para o discipulador. Quem que é o discipulador de Eva? Adão. Vamos fazer teologia bíblica junto aqui? Vamos? À luz desse texto aqui, ó, só desse texto aqui, ó, eu quero que vocês me digam como Adão falhou no ofício real, no ofício sacerdotal e no ofício profético dele. Como? À luz desse texto aqui. Observe, não tem no texto ofício real, ofício sacerdotal e ofício profético. Mas como ele falhou? À luz desse texto aqui. Não tomou conta, não protegeu. Por quê? Porque nós temos um intruso ali, ó. Certo? Nós temos um intruso. O sacerdote, ele não tinha que livrar o templo de toda impureza ou corrupção? Nós temos um corruptor ali, ó. Nós temos um invasor. Mas Adão não está ali. Ele não está ali para proteger ou cuidar do templo de Deus. Então ele falhou no seu ofício sacerdotal. O que mais? Não somente falou coisa a mais, mas ela respondeu. Eu vou chegar nisso aqui daqui a pouquinho. Não era ela que deveria responder alguma coisa para Satanás, para a serpente. Quem deveria responder para ela? Hein? Adão. Então, se não foi Adão, ele falhou em seu ofício profético. Correto? E mais, ele não exerceu a autoridade que ele foi chamado para fazer. Lembra? Ele deveria dominar sobre a criação, sujeitar sobre a criação. Cadê ele ali? Ele não se faz presente. Não vamos entrar aqui na discussão se ele estava do lado, se ele não estava no lado. Existe uma discussão em relação a isso, mas o ponto é, falhou, né? Aquele livro O Silêncio de Adão defende, né? Que estava do lado. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o ponto é, ele falhou em ser discipulador, né? Lucas, quer falar alguma coisa? Então vai. Só um detalhe. O pecado já começou aí? Rapaz, já manda essa pergunta para mim. Então, irmãos, pergunta dele, né? Eu vou entrar nisso aqui rapidinho e voltar, se bem que não tem como, né? Existe discussões teológicas se o pecado ele é cometido somente após o comer do fruto, ok? E aí nós temos uma desobediência. Mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que um pecado não precisa se materializar ou se externalizar para acontecer. Ou seja, um próprio desejo ou sentimento pode se tornar ou pode ser um pecado. Eu defendo a perspectiva que o olhar diferente de Eva já é uma inclinação para o pecado e já é, em algum aspecto, o pecado, mas não o pecado específico que Deus disse assim, olha, se você fizer isso aqui, certamente morrerás. Então, eu acho que sim, já começou a ter ali uma inclinação para o pecado e um pecado mesmo. Ok? Então, mas não tem como, irmãos, a gente trabalhar isso aqui agora, tá? E aí alguém pode perguntar assim, mas da onde veio, né? Da onde veio isso aí, né? Eu não vou entrar nisso agora não, irmãos, porque aí a gente teria que entrar na soberania de Deus, decretos de Deus, etc, etc. Mas é isso, a pergunta sua é muito boa, mas tem que ser para outro momento, tá bom, filho? Para esmiuçar. Então, ok. Dele não comereis, o César até falou, né, existe uma discussão aqui também, olha só, tem um acréscimo aqui, não, nem tocareis nele, não vou entrar também nesse mérito, mas eu quero que os irmãos entendam que Eva não deveria estar ali conversando, não deveria.
E olha que curioso, olha como é que Paulo também faz teologia bíblica. Se você abrir lá 1 Timóteo, abre por gentileza 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte, olha, lá no versículo 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então nós estamos aqui num contexto eclesiástico, em especial, a meu ver, contexto de culto, e algumas mulheres queriam exercer a autoridade de homem, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus nesse contexto eclesiástico e sobre homens, ok? Que fique bem claro isso, sobre os homens também. Né? E olha só o argumento que Paulo utiliza. Olha, eu não permito que isso aconteça. Elas devem permanecer em silêncio. E olha só, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso aqui é autoridade, irmãos. Autoridade, primeiro foi dado a Adão. Primeiro um, depois outro. E olha só o versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aí depois Paulo vai falar sobre qual é o papel da mulher, né? Ou um dos seus papéis. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, e não sua missão de exercer autoridade sobre homem, sendo pastora, sendo uma pregadora no exercício, né? Quando ela está exercendo a autoridade de homem, ela não foi chamada para isso. Né? E por que isso é interessante? Porque Paulo ele está se utilizando de Gênesis. Onde Gênesis fala sobre pregador? Onde está falando sobre um bispo ali? Está lá em Gênesis, lá se encontra lá a palavra pregador? Você encontra? Você não encontra. Você encontra autoridade. E a autoridade aqui é qual? A autoridade eclesiástica. O exercício do ensino, da pregação, ok? Mas ele faz um link lá em Gênesis 3 e vai dizer, olha, a mulher foi enganada. Por quê? Porque ela assumiu uma função que não era dela. Mas, à luz daquilo que nós vimos, ela assumiu uma função que não era dela, mas a responsabilidade primordial era de Adão, porque Adão falhou em cuidar da sua esposa. Ok? Ele falha em cuidar da sua esposa. Ao invés de discipulá-la, ele deixa que a serpente discipula a sua mulher. E talvez uma reflexão para nós na igreja, né? Será que nós, como maridos, né, temos discipulado as nossas esposas, ou temos deixado que as nossas esposas ouçam outras vozes? Aí o dever, né, real, sacerdotal e profético do homem no lar, em se esforçar para ensinar a palavra de Deus, o culto doméstico, a gente precisa se esforçar e se esmerar nisso aí. Bom? Então, temos o próximo verso aqui. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha a instrução, olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, vocês conseguem ver discipulado aqui? Isso aqui é discipulado. Olha só, com um jeito de dizer, não, é claro que não vai acontecer isso, porque Deus sabe disso, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ambos, então, falharam em ser discípulos do Senhor. Mas Deus nunca deixou de sorrir para a humanidade. Deus é misericordioso. Apesar das maldições, Deus promete que viria o grande mestre, o discipulador, que pisaria na cabeça da serpente. Adão deveria pisar na cabeça da serpente. Ele deveria destruir a serpente. Mas viria aquele que ensinaria o seu povo, o coração do seu povo, por meio do Santo Espírito, a fim de que essas pessoas pudessem se tornar discípulos, seguidores, fiéis de Deus. Quem será? Nós vamos descobrir aí à luz da teologia bíblica, né? Porque não apareceu a palavra Jesus. Né? Mas já temos indicativos, né, de que o Messias apareceu na história, não é? Gênesis 3, 15, nós temos o quê? A promessa da semente. Semente. Pois bem.
Então, pontos importantes aqui. O discípulo como participante do tríplice ofício na tarefa do discipulado, ou seja, o discípulo genuíno e verdadeiro, ele procura ter a autoridade genuína para cuidar do seu lar, cuidar da sua família, cuidar da igreja, né? Tudo sob a tutela, né, do grande mestre e rei. Ele deve exercer o ofício sacerdotal e profético, ensinando a palavra de Deus, oferecendo a si mesmo como sacrifício vivo para Deus. Ele deve se sacrificar para sua esposa, ele deve cuidar do seu lar e daqueles que o circulam. O discipulado como tarefa pactual, isso é importante também a gente entender. Nós não temos a palavra discípulo, como eu disse no Antigo Testamento, mas nós temos de forma muito enfática e vigorosa a ideia de pacto. Por exemplo, quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, você não encontra a palavra pacto, certo? Você não encontra a palavra acordo, você não encontra a palavra aliança, mas você concorda comigo ou não que todos os elementos relativos ao pacto estão ali? Vamos pensar aqui rapidinho. Vamos abrir aí Gênesis 2, rapidinho, por gentileza. Nós já vimos que Deus colocou Adão no Éden para cuidar, né, para guardar o Éden. E ele disse também, olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, lá no versículo 15 do capítulo 2, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos pensar junto aqui, meus irmãos. Geralmente, quando você tem um contrato, vamos pensar num contrato talvez aí imobiliário. Aqui, meus irmãos, mudando aquilo que deve ser mudado, tá bom? É só para a gente ter uma dimensão. O que você tem geralmente em um contrato? Você tem pelo menos as duas partes contratantes? Concorda? Não tem? Duas partes? Sim ou não? Pelo menos as duas, né? Dá para fazer contrato com uma pessoa, uma só? Com você mesmo? Não dá, né? Nesse contrato, vocês concordam que existem cláusulas, existem estipulações, coisas que devem ser feitas ou não podem ser feitas? Concordam? Você vai lá, aluga uma casa, e aí lá tem as cláusulas. Olha, você não pode fazer isso aqui não, sem a autorização do locatário. Caso contrário, se você fizer isso aqui, você pode ser despejado. Vamos supor que a pessoa quer fazer uma reforma lá e não pede autorização nem nada. E, por outro lado, se a pessoa respeitar essas cláusulas, ela vai ter o benefício de continuar morando e usufruindo daquele local, certo? Então nós temos as partes contratantes, nós temos as cláusulas, nós temos os benefícios e nós temos também o quê? Os malefícios, certo? Ou maldição. Ou seja, se você deixar de cumprir isso aqui, você o quê? Você não poderá usufruir desse local. Quando Deus coloca Adão em um templo, que é o Éden, e diz assim, olha, você pode usufruir de tudo aqui, exceto de uma coisa. Se você fizer isso, você vai morrer. Nós temos o quê? Nós não temos a palavra pacto, mas nós temos duas partes contratantes, nós temos cláusulas, nós temos os benefícios de usufruir daquele templo e nós temos a maldição. Deu para pegar a ideia, mais ou menos? É isso que eu quero que vocês guardem. Nem sempre uma doutrina, um ensinamento, vai se encontrar de forma explicitamente literal. Mas você vai encontrar elementos que fazem brotar ou surgir essa doutrina bíblica. Ok? Só um exemplo que eu quis dar aqui. Enfim, é isso que eu quero que os irmãos guardem. Tá? Então é uma tarefa pactual, o discipulado. O Senhor me salvou pela sua graça, nós temos um pacto com Ele, pacto da graça em Cristo Jesus, e agora a gente precisa disseminar esse ensinamento a respeito do Senhor, a fim de que outras pessoas possam ser participantes desse pacto também pela graça de Deus. Nós vimos o fracasso do discipulado primordial e a promessa de um discipulador que cumpriria sua missão de ser discípulo e fazer discípulos. Aqui quem que é esse? Jesus, porque em certo aspecto ele foi um discípulo, né, de Deus, mas ele também tinha os seus discípulos. E não entendam mal, viu, meus irmãos, quando estou falando que Jesus é discípulo, eu estou querendo colocar ele em alguma substância menor do que o Pai, não é isso, mas ele cumpriu a vontade do Pai, ele fez a vontade do Pai. É só nesse aspecto aqui, tá bom? E agora, observem bem, meus irmãos, aí eu pensei em não colocar os textos ali, porque são muitos textos,
Vamos tentar abrir a Bíblia, por gentileza? Eu quero que vocês percebam que, com a figura de Satanás, nós temos dois discipuladores e, consequentemente, nós temos discípulos. Nós temos os discípulos do Senhor, mas nós temos também o discípulo de Satanás. Perceba que essa ideia do discipulado está muito associada com outro tema bíblico, que é o tema bíblico da descendência ou da semente. Então você percebe que existe um paralelo ou até mesmo uma proximidade entre o tema da descendência e o tema do discipulado. Nós vamos ver então aqueles que preferiram seguir o caminho da serpente e aqueles que seguiram a vontade de Deus. Eu quero que vocês observem constantemente, eu estou utilizando esse tema aqui, ó, seguir, andar. Isso aqui vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito do discípulo. Não aparece a palavra discípulo no Antigo Testamento, mas aparece constantemente essas palavras, seguir, andar, enfim. Guardem isso. Por gentileza, Gênesis 4, 17 a 26. O que a gente encontra lá em Gênesis 4, 17 a 26? Nós temos a descendência de Caim. Olha só, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E aí Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho. Avançando um pouco mais no texto, meus irmãos, sem entrar aqui em todos os detalhes, olha só o versículo 23. Uma descendência de Caim é quem? E disse Lameque às suas esposas. Qual que é o primeiro problema aqui? Lameque às suas esposas. Plural. Já temos o quê? 2 esposas. Tem um erro aí. Ou seja, nós temos alguém que já está o quê? Sendo discipulado por alguém que não é Deus. Ou seja, está descumprindo a palavra do Senhor. Mas olha só, ele diz mais. Ele diz assim, olha... Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Muitos comentaristas, meus irmãos, entendem que aqui não é um lamento da parte de Lameque. Mulheres, olha só o que eu fiz, não, eu estou perdido, não, Deus vai me amaldiçoar ainda mais. Muitos comentaristas entendem que aqui há uma espécie de soberba, orgulho, uma espécie de zombaria, dizendo assim, olha o que eu fiz. Mostrando então que o discípulo de Satanás tem uma visão distorcida das coisas e cada vez mais se afunda no pecado. Mas olha que curioso. Quando nós vamos no capítulo 5, nós temos uma outra genealogia. Nós temos a genealogia de quem? De Adão. Pense nisso, irmãos. Por que Moisés separou a descendência de Caim e agora tem a descendência de Adão? Mas espera aí. Caim não é descendência de Adão? Sim ou não? Física não é? Mas tem uma separação aqui. E olha só, ele vira e fala, olha, este é o livro, lá no versículo 1, é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Caim sumiu. Caim não está aqui. Não começa por ele. Então precisa ter algum outro significado aí. Por que ele está fazendo essa distinção? Então está mostrando 2 descendências. Tem uma descendência que vem de Caim, onde tem um sujeito que chama Lameque, que está o quê? Quebrando o pau. Pecado atrás de pecado. Em contrapartida, nós temos da descendência de Adão um outro sujeito. Eu quero que vocês observem aí no versículo 18, a partir do 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou, olha só, andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Um homem na terra realizando maldade. Tendo esposas e matando homens. Quem que é? É um homem terreno. Agora nós temos um homem na terra que andou com Deus e andou de tal maneira que Deus fez o que com ele?
dois tipos de discípulos aqui. Essas coisas não estão aqui à toa, meus irmãos. Por isso que eu quis mostrar para vocês a importância da teologia bíblica do discipulado. Eu não acho que são apenas descendências físicas sendo tratadas aqui. Existe um aspecto espiritual que a gente precisa explorar. E olha, eu não estou falando que eu estou espiritualizando o texto igual outras escolas aí, não. Mas é porque você consegue extrair isso aqui do texto à luz da teologia bíblica. Nós temos, portanto, dois descendentes. O descendente de Caim e o descendente de Adão. Nós temos, então, dois tipos de discípulos. Os discípulos de Deus e o discípulo de Deus e o discípulo refazendo. O discípulo de Satanás e o discípulo de Deus. Andou Enoque com Deus. Andou. Por que, então, muitos estudiosos acreditam que a palavra discípulo não se faz presente lá no Antigo Testamento, né? Exceto em alguns textos que nós vamos ver, e mesmo assim, meus irmãos, entendam que não é o termo grego discípulo, né? A palavra grega para discípulo, muitas vezes quando ela aparece, ela é mapheites, essa palavra, quando se refere ao masculino. Você não vai encontrar no Antigo Testamento em primeiro lugar porque está em hebraico, né? Mas é curioso que boa parte da Septuaginta não tem também esse termo, utiliza-se um outro termo, justamente para dar essa ideia de que existe uma continuidade ou uma linhagem, ou seja, eles tinham uma perspectiva assim de discipulado, apesar de não utilizar essa palavra. Mas isso vai ficar, se Deus assim permitir, para o próximo domingo. Ok? Vocês estão conseguindo ver nesses textos aqui, meus irmãos? Podem ser sinceros, por gentileza. A ideia do discípulo, a ideia do discipulado, mesmo não aparecendo na palavra, sim ou não? Sim? Pode ficar à vontade, irmão. Você fala assim, ó, não estou vendo. E por que eu estou fazendo isso? Justamente para provar. Gente, a ideia do discípulo, do discipulado, não é uma coisa nova no Novo Testamento. É uma coisa que a gente vai encontrar à luz da Bíblia. E é por isso que eu estou pedindo para vocês guardarem esse termo, seguir, andar. Porque discípulo também não pode ser definido como seguidor de alguém? Sim ou não? O Bruno até comentou sobre isso, o pastor Bruno, né? Sobre seguir no mesmo caminho, andar juntos. Não é verdade? Peregrinar junto, numa mesma direção, mesmo caminho. A ideia do discipulado, ela perpassa a Bíblia como um todo. E é isso que eu quero deixar assim bem claro para os irmãos. E ao mesmo tempo extrair. Pode. E o proto-evangelho, né, que o senhor citou em Gênesis 3,15, a promessa que Deus faz a Satanás, que viria o descendente da mulher e o descendente de Satanás. Já são os discípulos, né? É a semente do bem, a semente de Deus, depois vai ser chamado filhos de Deus, e a descendência de Satanás, filhos dos homens, e aí vai vir Noé na sequência. Então, é a teologia bíblica desde o proto-evangelho. E era justamente o que eu ia mostrar. No final aqui nós temos, lá no versículo 30 do capítulo 5, olha só. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem e Jafé. Mas olha que curioso. Lá no versículo 29... Lameque, esse aqui é um outro, tá, meus irmãos? Pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Irmãos, pensem comigo, por que nós temos duas descendências e por que existe essa continuidade? Olha, tem esse, e há uma expectativa em Noé de que talvez ele seria um libertador. Como é que a gente pode associar essa ideia de passar um ensinamento para o outro com a ideia de discípulo? Como é que a gente pode associar isso? Eu já falei. Já falei, né? Mas alguém pode esmiuçar isso? Vocês percebem que existe uma linha, existe uma continuidade? Eu passando para os meus filhos, que passa para os meus filhos. Então a gente chega à conclusão que o nosso primeiro discipulado é aonde? Na nossa casa, na nossa família. Como eu poderia ser um bom discipulador para as outras pessoas se eu não exerço isso com excelência dentro do meu próprio lar? Então a gente percebe justamente essas descendências aqui caminhando para uma grande expectativa. Nós sabemos que Noé será sob certa expectativa, né, ou sob uma perspectiva, um salvador. Ele será um salvador. Mas ele está apontando para alguém maior. Ele está apontando para alguém infinitamente superior, que é o próprio Cristo, né? O próprio Senhor Jesus. Então nós temos Noé
alguém que achou graça diante de Deus. E esse ponto é muito importante. Ele achou graça diante de Deus. Por quê? Porque eu quero que vocês percebam, meus irmãos, que quando nós vemos todos esses agentes humanos, né, inseridos dentro de uma história, a gente não pode meramente olhar para eles como se eles fossem maravilhosos heróis que estão vencendo tudo e todos pelas suas próprias forças, a fim de avançar a sua posteridade, a fim de avançar a sua descendência. Eu quero que vocês observem o seguinte: por mais que haja, sim, aqui à luz do texto bíblico, né, esse ato de justiça e de honra por parte desses homens de Deus, que foram levantados por Deus, percebam que todos eles foram cobertos pela graça do Senhor, e é o Senhor que está gerindo e direcionando toda essa história, a fim de que esses descendentes tenham perpetuidade, continuidade, para que o descendente especial, o grande descendente, possa vir. Então, as ações na história dos seres humanos são também as ações do próprio Deus. É Deus que está direcionando toda a história, fazendo discípulo por meio de outros discípulos, a fim de que o glorioso Cristo possa surgir, o verdadeiro e glorioso Mestre, né, que veio definitivamente pisar na cabeça da serpente. Ok? Avançando um pouco mais ali, eu queria também compartilhar com vocês ali Gênesis 6, 5, 6, Gênesis 6, 5, 6 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aí o versículo 8 diz, né, porém Noé achou graça diante de Deus. Né? Então, ou seja, enquanto o mundo inteiro estava seguindo um outro discipulador, Noé, ele achou graça diante de Deus, ele está seguindo o seu discipulador mestre, que é o próprio Senhor Jesus. Eu quero que vocês observem isso. Eu quero que vocês observem também, por gentileza, lá no capítulo... vamos lá no capítulo 6... deixa eu ver aqui. 13, 14... Ali eu coloquei, acabou ficando um pouco confuso. Lá no capítulo 13 agora, irmãos. Deixa eu ver 13 mesmo. Gênesis 13. Isso, Gênesis. Deixa eu ver se é 13 mesmo. Acho que eu coloquei 6, 5, 13, 14. Deixa eu ver. 13 não, meus irmãos. Capítulo 15. Olha o capítulo 15 aí, pessoal. Ah, não. Confundi, perdão. Não. De ser discípulo é andar com Deus. No versículo 13 tem? Tem. Isso. Peraí. Gênesis 6, 13 tem? Tem a ideia de seguir? Peraí. Ficou meio confuso ali. Gênesis 6, 13. Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Porque que acontece? No versículo 13, nós temos Deus falando com Noé sobre o que ele ia fazer e sobre aquilo que Noé deveria fazer. Né? E aí ele dá uma série de comandos, né, que deveriam ser obedecidos. E aí, no 22, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ou seja, então ele obedeceu a palavra do Senhor. Era só esse ponto aí, perdão, meus irmãos, não ficou tão claro ali. Aí sim, vamos para Gênesis 12. Que complementa essa ideia que eu quis compartilhar com vocês. Sobre, aqui ó, 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que o ato de obediência de Abrão, né, ele está intimamente relacionado ao fato dele sair da sua terra e seguir um caminho que Deus mostraria para ele. Ou seja, ele seguir esse caminho era, ao mesmo tempo, seguir quem?
próprio Deus. Consequentemente, seria o quê? A própria obediência a Deus. Então, observe que Abraão mostra como um homem justo seguindo o Senhor. Eu já pulei para Êxodo aqui? Espera aí. Assado para ele. Ok. Só mais um texto aqui de Gênesis, meus irmãos, capítulo 15. Versículo 9, capítulo 15, diz assim, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Eu quero que vocês observem nesse texto aqui, que aqui há uma renovação da aliança do Senhor com Abraão, mas para mostrar também a misericórdia e a graça de Deus, porque nos contratos ou nos pactos do Antigo Oriente Próximo, o certo era os dois, suzerano e vassalo, passarem por aqueles animais cortados. E ao passar por aqueles animais cortados, é como se um estivesse dizendo para o outro, olha, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais, caso nós descumpramos o tratado, o pacto que nós estamos realizando. Mas o que é maravilhoso nesse texto é saber que Deus faz com que Abraão durma para que somente ele passe pelos animais que estão cortados, mostrando que o próprio Deus estava assumindo para si não somente as suas próprias responsabilidades, mas as responsabilidades de quem? Hein? Do próprio Abraão. Do próprio Abraão. Caso Abraão fosse desobediente, e ele vai ser desobediente, o Senhor mesmo teria que cumprir a parte dele, da maldição. E como que ele fez isso? Enviando seu Filho Jesus, que se fez maldito por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero que vocês guardem isso. À medida que a gente está pensando e meditando sobre a ideia do discipulado, a gente precisa pensar ao mesmo tempo nos ofícios, na teologia pactual, essa ideia de pacto, mas na ideia de graça também. Porque nós não podemos fazer discípulos por nós mesmos, nem podemos ser discípulos por nós mesmos. É necessária a graça de Deus sobre as nossas vidas e a capacitação do Espírito Santo de Deus para que possamos ser bem-sucedidos nessa tarefa aí. Tá bom? Então, eu acho que de Gênesis já é o suficiente. Antes de passar aqui para Êxodo, fique tranquilo, viu, meus irmãos? Não vão ser todos os livros não, tá? Fique tranquilo isso. Depois a gente, próxima aula, se Deus permitir, a gente vai selecionar alguns textos do Antigo Testamento. Mas o que eu quero que os irmãos, agora nesse instante, alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, por favor. Pastor, eu fiquei com uma dúvida aqui no texto de Gênesis 15. Quando Deus falou com Abraão, né, o que ia acontecer, que a sua posteridade será peregrina, Abraão estava dormindo neste momento? Essa é a interpretação? Sim. Aqui, Ele estava falando com Abraão dormindo. Entendi. Obrigada. Ele está fazendo a promessa ali, assumindo, né? Abraão, ele não está dormindo. Justamente porque
Deus não queria que ele passasse, entendeu? Ele está fazendo a promessa e ele mesmo passando, né? Talvez, e muito provavelmente, né, se for de acordo com os tratados, como os tratados hititas antigos, ele está falando isso e ao mesmo tempo passando, entendeu? Pois bem. Eduardo. Ô pastor, houve uma dúvida aqui, naquela questão de quando Eva responde à serpente, né? O senhor falou que ela não poderia ter dado voz à serpente. Eu já vi algumas interpretações disso aí, falando que Eva foi a primeira apologeta, que ela respondeu conforme Deus havia falado para ela. Entendi. Então eu queria entender o seguinte, por que foi um erro de Eva responder dentro daquele contexto ali, que ela contradisse? Então, assim, como eu vim com esse contexto de apologeta Sim, dela, claro. por parte dela, aí eu queria um pouco melhor esse esclarecimento, Entendi. por favor. Eu louvo a Deus porque Paulo falou isso. Então, isso ajuda muito, né? Vamos começar de Paulo e retroceder, né? Isso também é teologia bíblica, né? Paulo fala assim, olha, mulher não pode exercer a autoridade de homem, certo? Então, existem algumas funções que cabem ao homem, não à mulher. Isso é claro em 1 Timóteo 2, perfeito? Né? E o contexto dá indicativos de que é o exercício do ensino, é o ensino em um contexto específico. Esse contexto, muito provavelmente, é o contexto eclesiástico, okay? Onde se ensina coisas relativas à palavra de Deus. Isso aí é uma incumbência dada aos homens. E aí, olha só o que Paulo fala. Porque primeiro foi criado quem? Adão. Depois Eva. Esse é o primeiro argumento dele. Qual é o primeiro argumento? É uma autoridade, né? Submissão. Você tem a figura de Adão, criado primeiro, e depois Eva, criado posteriormente. Então, Eva deveria ser submissa a Adão, que tem essa autoridade. E segundo, ele vira e fala assim, olha, porque Eva foi enganada, não foi Adão que foi enganado. Por quê? Mostrando que justamente pelo fato de Eva ter assumido uma função que não era dela, ela foi enganada por esse discipulador que é a serpente. Ou seja, e aí, meus irmãos, por favor, eu sei que isso, para muita gente, graças a Deus, eu espero para peregrinos não, né? Mas a gente sabe que fora, né, isso pode soar assim, pesadamente machista, né? É claro. Mas a gente sabe que isso é palavra de Deus. A gente percebe à luz da palavra de Deus que existem funções que não competem às mulheres, não porque o homem está fazendo uma rebelião, ou porque a gente vive uma sociedade patriarcal, não é, mas é porque é algo da própria realidade, porque Deus criou a realidade dessa maneira. Então, quando ela está respondendo a serpente, e Paulo faz essa conexão, olha, ela foi enganada. Não foi Adão que foi enganado, ela foi enganada. É justamente porque ela assumiu uma apologética que não era dela. A apologética deveria ser quem? Feita por quem? Adão. Adão deveria fazer. E olha só que curioso, vamos fazer um paralelo rapidinho aqui, olha. Adão está em uma posição confortável no Éden, correto? Tem todas as delícias próximas a ele. Jesus está onde? No deserto. 40 dias. Certo? Teve fome. A serpente vem e tenta Adão e Eva. Lá no deserto, tenta quem? Tenta Jesus, certo? Como é que Jesus faz? Todas as vezes que ele responde, olha, está escrito, retira-te. Essa função, essa competência, era de Cristo. E Cristo então vai e fala assim, olha, sai daqui, aqui não é o seu lugar, beleza? Então, fazendo esses paralelos, a gente vê que realmente essa função, à luz de Paulo também, essa função foi dada, essa função nesse âmbito específico, lembrando, é um templo, ok? Lembra que eu falei do ofício sacerdotal? Que o Éden é um templo? No templo, quem participava no templo? Quem eram as pessoas que tinham as funções no templo? Lembra que eram os homens? Hoje, quem assume a liderança da igreja nos ofícios? Na igreja? Os homens, correto? Nós temos os presbíteros e nós temos os diáconos. Então, quem deveria guardar, proteger, falar, responder, ou seja, exercer as funções dentro do templo, que é o Éden, era Adão e não Eva. Deu para... Aham. Exato. Eu acredito que existem outros contextos, né, em que a mulher ela pode exercer autoridade, entendeu? E aí, meus irmãos, não sei se... Não vou entrar nisso não.
Mas mulher pode ensinar sim, meus irmãos, e pregar em outros contextos. Né? Eu não vou abrir aqui não, né? O problema é quando é contexto eclesiástico, é relativo à palavra de Deus e ela exerce essa autoridade, entendeu? Para homens, onde homens se fazem presentes como ouvintes, né? Entendeu? Agora existem várias outras aí oportunidades e circunstâncias que a mulher pode ensinar, sim, né? Beleza? Mais alguém? Tá. Isabela. Para mim não ficou muito claro por que ali Ótimo. entre a serpente e Eva era um contexto de ensino e eclesiástico, assim, que ela não Entendi. podia exercer essa Ótimo. função. No domingo passado, eu expliquei aqui para a igreja que o Éden, ele é um templo de Deus. Porque quando Deus dá a ordem para Adão para ele guardar e cultivar o jardim, esses verbos no hebraico são os mesmos utilizados em outras passagens para se referir ao cuidado que os levitas e os sacerdotes tinham no tabernáculo e no templo. Então eles estavam cultuando a Deus ali em um lugar que era o templo, Éden. Então, pelo fato dele exercer, ele que deveria exercer a autoridade que lhe cabia como autoridade dada por Deus a ele. Quando Eva assume essa resposta, ela está fazendo uma função que não pertence a ela, porque não cabe a ela cuidar do templo, mas Adão. Deu para... Entendeu? Sim. Beleza? Ok. 11, 2. Mais um ali, ó. Só. Tem atrás aí ou não? O quê? Vai lá. Os meninos já mandou uma para mim, né? Vamos ver o que vai vir aqui agora, aqui, né? Mas põe uma na brasa. Se eu não souber responder, eu pergunto pro pessoal aí. Ô pastor, lá em 1 Timóteo, o senhor citou o texto, né? 1 Timóteo capítulo 2, lá fala que Adão não foi iludido, mas ele não foi iludido. Se ele estivesse do lado da mulher, ele teria sido iludido provavelmente junto com a mulher. Só que se ele estivesse distante, a mulher não teria iludido ele? Não, a sua pergunta é muito boa. Em que sentido Paulo está dizendo que Adão não foi enganado? Né? Ao exercer a autoridade e então dizendo a serpente aquilo que ela deveria ou não deveria fazer. Deixa eu tentar reformular isso aqui. Quando Paulo está falando que Adão não foi enganado, é porque ele está mostrando justamente que Eva assumiu uma função que não era dela. Nesse aspecto, ele não foi enganado. Por que não foi enganado? Porque não foi ela que deu a resposta. Ok? Não foi ele que deu a resposta. Foi quem? Foi Eva. Agora, quando Eva dá o fruto para Adão, aí eu concordo que há um engano. Mas não é um engano relativo à resposta. Ok? Mas um engano relativo a ela ter comido e entregue para o seu marido. Entendeu? São enganos diferentes. Entendeu? Ou não? Eu vou só aproveitar isso aqui porque isso é muito importante, né? Lei da lógica. Uma lei da lógica, né? É a lei da não contradição, ou lei da contradição, que afirma que uma coisa não pode ser verdadeira ou falsa, ou há e não há no mesmo tempo e na mesma relação. Certo? Não sei se ficou claro. Mas o ponto é o seguinte. O que é isso aqui? O que é isso aqui, irmão? Rapidinho, acho que isso aqui é importante. O que é isso aqui? Isso aqui é um celular. Isso aqui pode ser um leão e um celular no mesmo tempo, na mesma relação? Não pode ser, tá? Esse princípio é importante porque quando fala lá, Paulo não foi, Adão não foi enganado, foi Eva. É um tempo e um sentido específico. E às vezes a gente tem o costume de ampliar de uma maneira, sabe, o sentido que o escritor deu àquele texto ali. Então a gente pega esse enganar assim, o iludido, não, pera, ele foi iludido, mas não no mesmo sentido e ao mesmo tempo. Deu para entender? Beleza? Ele foi enganado em relação ao dar o fruto. A Eva deu o fruto para ele, mas não em relação à conversa, porque ele não entrou na conversa. Entendeu? Beleza? Então tá bom. 11:05, meus irmãos. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Abram Êxodo 20, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui nós temos as 10 palavras, né? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É só isso que eu quero que os irmãos observem aqui. Aqui nós temos uma espécie de preâmbulo, que era muito comum também nesses tratados que eu comentei no Antigo Oriente Próximo, onde
primeiro, o suzerano, o rei que libertou o rei menor, ele diz assim, olha, eu tirei vocês da terra do Egito, e tirando vocês da terra do Egito, da casa da servidão, agora vocês precisam fazer aquilo que eu estou ordenando a vocês. Vocês precisam fazer isso. E aí nós temos a lista, né? Eu sou, lista entre aspas, tá mesmo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tiro da terra. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Por que eu estou reforçando o Êxodo 20 aqui, a partir desse preâmbulo dos primeiros versos? Para mostrar a ideia do discípulo como um ser pactual. Ou seja, Deus, ele tem direito sobre nós, porque nós somos propriedade dele. Então, a gente precisa fazer aquilo que ele ordena, uma vez que nós somos comprados por ele. Ele nos libertou da escravidão, do pecado, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a gente precisa ter a consciência de que discipulado é obediente. Ele segue, ele caminha, ele anda no ensino do Senhor. Ok? Êxodo 20, 1, 2. Êxodo 33, 11. Vamos abrir aqui. Vamos tentar terminar pelo menos o Êxodo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então quem falava face a face com o Senhor? Moisés. Mas Moisés tinha um servidor. Quem que é o servidor? Depois, quando Moisés morre, quem vai assumir o lugar de Moisés? Claro, talvez não na mesma dimensão, né? Mas quem vai ser o discípulo? Quem que vai dar continuidade no bastão? Quem que vai ser? Josué. Então, observem bem, para a gente finalizar aqui. Por mais que não apareça a palavra discípulo com constância no Antigo Testamento, pelo contrário, é muito raro, nós encontramos outros termos, como andar, seguir, servir, que estão associados à ideia do discipulado. E à medida que nós avançarmos aqui no texto, eu quero construir justamente isso. Ou seja, aquilo que talvez não está tão claro, porque ainda está talvez uma semente germinando aí, vai se tornar uma árvore frondosa lá no Novo Testamento. É por isso então que a gente tem um avanço, um progresso da revelação, mas eu quero que vocês observem justamente isso. O fato de não existir um termo específico não significa que a ideia não esteja ali presente. Então nós temos um servidor, e essa é uma palavra que nós podemos associar com a ideia do discípulo, porque o discípulo também serve, vocês concordam comigo? Ele não serve? Não somente no âmbito da igreja, mas fora da igreja você tem os discípulos lá dos filósofos, que eles serviam de alguma maneira, né? Os seus tutores ou mestres, né? Beleza? Então eu acho que eu vou terminar aqui, e aí já são 11h09, né? E aí, com a graça de Deus, a gente vai continuar. Acho que é só esse de Êxodo aqui? É, só esse de Êxodo aqui. E aí, se Deus permitir, no próximo domingo a gente termina o Pentateuco, que já dá início a algumas outras porções do Antigo Testamento. 11h10. Bruno, pode terminar? Beleza? Tem alguém aqui, meus irmãos, que nos visita pela primeira vez? Tem alguém que acha que não, né? Ou tem? Acho que não, né? Então, posso orar? Vou orar então. Senhor, nós te agradecemos porque ao longo da história da redenção, nós encontramos o Senhor discipulando teus filhos, ensinando os teus filhos no caminho do Senhor. Ó Deus, e quantas vezes nós falhamos em seguir, em andar nos teus caminhos, nos perdoe, ó Deus. Não nos deixe nunca nos enveredarmos por caminhos tortuosos, caminhos cujo discipulador é Satanás. Ó Deus, nos livre dele, ó Deus, mas nos livre de nós mesmos também, do nosso pecado, a fim de que possamos viver, ó Deus, a vida do Senhor em nós, a fim de que possamos não somente ser discípulos verdadeiros e genuínos, mas também façamos discípulos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, a fim de que cada vez mais outros possam participar desses ofícios
que nós vimos, possa ter uma relação pactual com o Senhor de graça. E também, ó Deus, para que juntos possamos desfrutar daquele domínio e daquele reinado que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam, o já e o ainda não. Ó Deus, que juntos possamos caminhar a fim de que a Tua glória seja cada vez mais excelsa. Isso pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.